Pessoal, quem aqui é a favor do impeachment ou da prisão imediata do Alexandre de Moraes? Já deixa seu comentário. Ou você ainda acha que as decisões do ministro são para preservar a democracia no Brasil? No vídeo de hoje eu vou passar uma notícia onde uma decisão inédita de Moraes beneficiou e muito o crime organizado. Mas como os grandes veículos de comunicação não querem mostrar que Bolsonaro estava certo o tempo todo, ninguém deu a devida importância, então a notícia não foi dada. Ou ficou no rodapé das páginas onde ninguém tem acesso. Mas aqui no nosso canal não vamos deixar passar nada e vamos revelar tudo aqui agora mesmo para vocês. Por isso, desde já, compartilhe o vídeo, pois algo muito grave aconteceu que extrapola inclusive os limites da grande corrupção em que o Brasil se encontra. Por favor, eu já peço para você sentar o dedo aí no botão de compartilhamento, pois não é possível que o crime organizado seja beneficiado por uma decisão de um dos cargos de maior responsabilidade do Brasil. Caso você ainda não seja inscrito no canal, também aproveita agora para se inscrever e ativar o sino de notificações, pois é possível que você nunca mais veja o nosso canal novamente em sua tela. Precisamos fortalecer o movimento para quem quer um país melhor para a gente e para nossos filhos. Então venha nos acompanhar para ficar por dentro de todas as notícias do mundo político, porque todos os dias eu posto boletim aqui atualizado com as principais informações para vocês. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo capital e você está aqui no Brasil Raiz. Gente, olha só, muita gente comenta que às vezes exageramos quando falamos com firmeza contra as decisões do STF. Mas, na verdade, estamos vivendo uma verdadeira guerra, onde a cada dia os ministros tentam calar quem discorda de suas decisões. Inclusive, uma voz de prisão foi dada a mais uma liderança da direita e podemos ter mais um avanço do STF contra a liberdade de expressão dos brasileiros. Alguém aqui viu algum ministro se manifestar sobre o prejuízo histórico de quase 10 bilhões de reais que tivemos no Correio? Tenho certeza que não, né? Pois a má gestão, desvio de dinheiro nunca são questionados pelos mandatários aí do STF. Parece que nossos maiores problemas são as pessoas que criticam o STF, ou passam batom em uma estátua, ou até mesmo doar R$ 500 para manifestantes ir até Brasília. Ainda hoje, tivemos uma invasão hacker em meio a uma reunião, onde houve sérias ameaças contra a vida dos participantes e vamos dar todos os detalhes aqui para vocês nesse boletim. Então fica comigo até o final para você não perder nada e caso não seja inscrito ainda no canal, eu repito, já faça sua inscrição agora mesmo para não esquecer, ativa o sino de notificação para ficar por dentro de tudo e bora lá, já começa com essa matéria, vou compartilhar até a tela aqui para você enxergar junto comigo, saiu pelo jornal Metrópolis e eu vou dar aqui para você essa informação, né? Vamos explicar aqui para vocês agora como que a decisão do Moraes beneficiou o PCC. Então a matéria aqui traz detalhes e eu vou compartilhar em tela e eu quero saber muito a sua opinião. Olha só, saiu aqui pelo jornal Metrópolis, pela Andresa Matais, com o André Chalders, eles colocaram: no Piauí, juiz anulou a investigação do PCC após uma decisão de Moraes. Olha só isso. A decisão foi do juiz Valdemir Ferreira Santos, ele é de Teresina, anulou uma investigação contra alvos da Carbono Oculto 86. Então, só para vocês entenderem aqui, a gente vai ler um trecho da matéria e você vai compreender o que foi essa decisão do Moraes e eu quero saber a sua opinião, o que você acha a respeito. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, publicou um despacho explicando sua decisão liminar sobre o uso de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. As restrições ao uso dos relatórios do COAF só valem daqui para frente, disse o ministro. Então, no entanto, antes que Moraes pudesse explicar o alcance da decisão, um juiz do Piauí usou a liminar como fundamento para anular investigação derivada da Operação Carbono Oculto naquele estado. Deflagrada em agosto passado pela Receita Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Carbono Oculto agora apura, né, a suposta infiltração da facção criminosa do primeiro comando da capital, que é o PCC, no setor de combustíveis. E a investigação teve desdobramentos no Piauí, onde recebeu o nome de Carbono Oculto 86, referência ao código DDD do estado nordestino. E no Piauí, a operação girou em torno da rede de postos HD dos empresários Aran Santiago e Danilo Coelho. E ao anular as investigações, o juiz do Tribunal de Justiça do Piauí, que é o Valdemir Ferreira Santos, ele citou
a decisão liminar do Alexandre de Moraes, de 27 de março desse ano, que fixou regras para o uso de relatórios de inteligência financeira do COAF. Então, o juiz, ele atendeu a um pedido da defesa dos dois acusados, segundo os quais o relatório do COAF foi usado de forma incompatível com as diretrizes fixadas por Alexandre de Moraes. E a decisão sigilosa foi revelada por reportagem do portal UOL, foi confirmada pela coluna do jornal Metrópolis. Como mostrou a coluna, a decisão liminar do Moraes provocou uma onda de pedidos de advogados que tentam anular investigações em todo o país que estava em andamento, porque agora, né, não pode mais usar um relatório financeiro para poder montar ali a investigação, né? Então a gente achou isso um absurdo e eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. Inclusive, influenciadores que vendiam tigrinho ilegal, contrabandistas, milicianos passaram a citar a decisão do Moraes para alegar o uso indevido de relatórios do COAF. Por quê? Porque fica mostrando a movimentação financeira deles e, segundo Moraes, isso não é para ser usado dessa forma. Então, mesmo com as provas ali, gente, não podem fazer nada. O que vocês acham a respeito disso? Eu achei um grande absurdo e a gente viu o quanto que a decisão do Moraes, e bem nesse momento que estava investigando o caso Master, que a esposa dele está envolvida, né, que estão citando ele, resolveu criar essa lei, publicar, só que para livrar a própria pele, livra a pele de bandidos também, como o jornal mostrou. Eu queria saber sua opinião sobre isso, comenta aí para mim, enquanto você comenta tem mais, não acabou por aí não. O Marcel Van Hatten, ele postou um vídeo que mostra que o STF já cogita a prisão do Zema. Por isso que eu falei no começo do vídeo sobre essa questão aí do STF. Olha só o trecho do vídeo do Marcel Van Hatten, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele postou no Instagram oficial dele. Eu vou dar um play. É oficial, querem prender o Zema. Dá uma olhada nessa matéria da Veja, que saiu agora, de manhã, dizendo que um ministro do STF, no anonimato, na covardia, diz que se as críticas não pararem, é possível que ele seja preso. Depois de ataques com xenofobia, com homofobia, Gilmar Mendes mostrando todo o seu desequilíbrio, vemos que as respostas de Romeu Zema aumentando o tom e dizendo que não vai se entregar, não vai se calar, estão gerando o quê? Ainda mais violência por parte do Supremo Tribunal Federal, que é quem ataca a democracia, quem não deixa a oposição se expressar, quem tem medo de críticas. Isso tudo é muito absurdo. Zema, estamos contigo, segue firme, vamos estar do teu lado, não se intimide como você não tem se intimidado. Vamos lá, vamos junto. Pessoal, vocês viram aí, eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês, porque enquanto isso acontece, eu vou mostrar para vocês, por isso que eu perguntei, né? A gente vê o STF falando do prejuízo dos Correios, pedindo para investigar algo do tipo. Olha só o que saiu do prejuízo de 8,5 bilhões de reais dos Correios. Eu vou mostrar aqui para vocês. A matéria veio do G1. O próprio G1 postou também no Instagram, aonde mostra que os Correios, gente, tem prejuízo de 8,5 bilhões em 2025. Estatal em crise. Os Correios apresentaram nessa quinta-feira os resultados financeiros do ano passado, 2025. Ao todo, a empresa registrou um prejuízo de 8,5 bilhões de reais, sendo 6,4 bilhões só com despesa de precatório. Esse é o 14º trimestre consecutivo de prejuízo da empresa desde o quarto trimestre de 2022. O prejuízo acumulado no primeiro semestre tinha sido de 4 bilhões, dobrou. E de acordo com as demonstrações, o principal fator por trás do aumento bilionário das despesas foi o pagamento de precatórios decorrentes de decisões judiciais já transitadas em julgado, sem detalhar as causas desse crescimento nas despesas com precatórios, que atingiu 6,4 bilhões em 2026, uma alta de 55,1% em relação a 2024. Representantes da estatal afirmaram que parte do valor equivalente a 2,63 bilhões estão relacionadas às dívidas herdadas de gestões anteriores e ainda, segundo informações apresentadas pela empresa, a receita bruta do ano passado foi de 17,3 bilhões, 11,35 menor que as de 2024. Então, várias pessoas falando sobre o Correio em prejuízo. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse assunto, porque isso daqui, gente, é muito preocupante, né? Quando a gente olha as dificuldades, a gente olha o Correio
né, dando prejuízo. Como que pode uma coisa dessa acontecer? O que vocês acham? Vão comentando aí. A gente vê que isso é automaticamente um sinal de má gestão, né? E é importante falarmos desse assunto com muita clareza. Eu queria saber a opinião de vocês. Enquanto isso, tem mais coisa rolando. Aqui a gente viu que a Polícia Federal, ela pergunta se o Lula quer denunciar o Flávio Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. Gente, com isso tudo de errado acontecendo, a gente vê que existe um movimento para atacar Flávio Bolsonaro de qualquer forma. Será que é porque ele está vencendo o Lula nas pesquisas? O que vocês acham? Que perseguição toda é essa? Que desespero todo é esse de tentar tirar ele da jogada a qualquer custo, né? Esse é o Jornal Metrópolis, mas essa Polícia Federal pergunta se Lula quer denunciar Flávio Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. O parecer da Polícia Federal orientou consulta ao presidente Lula sobre a abertura de inquérito determinado por Alexandre de Moraes contra o Flávio Bolsonaro. Então vocês viram aí essa situação, a gente vê aí a questão do Lula, a gente vê a Polícia Federal trabalhando, né, em conjunto para tentar tirar o Flávio Bolsonaro aí da jogada depois que ele comparou o Lula com Maduro. Quer dizer que ele ofendeu o Lula, né? Mas comparar Bolsonaro com Hitler pode, comparar Bolsonaro com genocidas pode, né? Só não pode falar do Lula ou falar dos ministros do STF. Isso não gera uma falta de transparência, de clareza, como que a justiça só pesa para um lado? Porque teria que ser igual para todos, não é? Ou vocês têm uma opinião diferente sobre esse assunto? Olha só a matéria aqui do Metrópolis falando, só um trechinho para vocês entenderem. A Polícia Federal consultou o presidente Lula sobre o seu interesse em apresentar uma representação para abertura de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime contra a honra. Conforme revelou a coluna, o parlamentar é alvo de apuração determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por críticas feitas ao petista na rede social. A decisão do Moraes foi tomada a partir de representação encaminhada pela Polícia Federal a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o parecer, a corporação orientou o envio de um ofício para saber se Lula deseja autorizar o prosseguimento do caso. E a expedição do ofício, né, diz presidente Lula, consultando sobre o interesse de representar para a inauguração da persecução penal relativa aos delitos contra sua honra, diz o trecho do documento. O parecer também detalhou o próximo passo em caso de manifestação favorável do presidente. Nesse cenário, o procedimento é encaminhado às instâncias internas da corporação para a continuidade das medidas investigativas. Após a obtenção de representação do interessado, o encaminhamento feito ao Gabinete da Polícia Federal, com sugestão de remessa à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal para as providências pertinentes de polícia judiciária nos termos da legislação brasileira, conforme o Ministério de Justiça. E o Moraes recebeu a solicitação e agora a gente quer acompanhar. O caso teve origem numa publicação feita pelo parlamentar em janeiro desse ano, na plataforma X. A postagem associa imagens de Lula ao então presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, e diz que ele será delatado por suposto cometimento de crime, gente. Então, pela legislação penal brasileira, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, depende de manifestação da vítima para que possa ser investigado. E enquanto isso, olha só outra situação que saiu aqui que eu quero compartilhar com vocês, que o Jornal Metrópolis trouxe. Eu vou trazer um trecho. Ну и в целом про свою жизнь расскажите нам, пожалуйста, очень интересно. Всех приветствую, благодарен за возможность выступить в такой аудитории, хоть и отдаленно. Меня попросили рассказать про службу на СВО, в каких войсках я сейчас служу. Я служу в войсках БПЛА в подразделении «Рубикон», в совсем новых войсках, как может кто-то не знает. Я хочу рассказать реальную историю настоящих русских героев-дронщиков. Позывной «Гудвин» командовал расчетом БПЛА разведки. Был профессионалом высочайшей квалификации, на самом деле. И был такой же с позывным «Эрнест». Опытный военный, настоящий кадровый офицер. Они служили подальше от передовой. Только вот проблема их командиры деньги вымогала у подчиненных. Что я вам хочу сказать? Я на самом деле военный, только не русский, а украинский. И хочу вам сказать, не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого, кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же, как и ректора, так же, как и кто представлял только что это все вам, военного, который только что рассказывал вам за это. Линия фронта не движется уже 4 года, а стоит на месте. Кладбище размером в 2 страны.
И, честно говоря, каждого, кто придет на украинскую землю, каждого мы убьем. Gente, vocês viram aí o que aconteceu? Enquanto tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, fora do Brasil também está bem tenso. E a gente viu o hacker conseguiu invadir aqui, como eu mostrei para vocês, né, pelo jornal Metrópolis, segundo a imprensa russa, o serviço de inteligência ucranianos conseguiram interceptar uma conferência fechada da Universidade Agrária Estadual de Kuban, onde a administração da universidade e um oficial militar convidado incentivavam os alunos a assinarem contratos com o Ministério da Defesa para lutar na guerra contra a Ucrânia. Então, o soldado ucraniano conseguiu aí hackear o sistema, se infiltrar nesse evento para tentar recrutar militares russos. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham a respeito disso? Comentem aí para mim. Esse infiltrado nessa reunião gerou aí um pânico, né? Total, e eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito desse assunto. Então é isso, obrigada, eu espero vocês no próximo boletim, até logo.